Bem, meus alunos do segundo ano do Cefa Mano Monteiro, a aula de filosofia, a passagem da era clássica para ela era helenística, da página 144 até a 153 do livro Filosofia por uma Inteligência da Complexidade. Então vamos lá para o vídeo. A metodologia vai ser essa. Eu vou passar aqui esses slides, mas o conteúdo do livro é que vocês vão estar estudando para a prova. O slide é simplesmente uma forma da gente ter um contato e realmente explicar alguma coisa para vocês. Vamos para o vídeo. A passagem da era clássica para a era helenística, né, ela teve vários fatores que fizeram com que isso tivesse acontecido. Vocês sabem que o período clássico da filosofia é o período onde Sócrates, Platão e Aristóteles tinham os seus pensamentos, as suas ideias, onde tinha a polis, que é a cidade-estado, e nessa cidade-estado, cada cidade organizava as suas leis, as suas formas de agir sobre as coisas. Com a entrada da passagem desse período clássico para o helenístico, teve os seguintes pontos que a gente vai frisar aqui agora. A decadência da polis, o surgimento do império. Não há mais espaço para discussões políticas entre os homens livres. Vocês lembram que no período clássico os julgamentos, as discussões eram feitas em praça pública com as pessoas livres que pudessem fazer as decisões. Nesse momento, há uma modificação dessa organização das discussões da política, e o império toma conta dessas decisões. As decisões políticas são tomadas no império, longe da vida das pessoas. Então, vocês imaginam, o imperador é que tomava as decisões em cima daqueles fatos que aconteciam, né, na sociedade. Então aquela democracia da era clássica, onde o povo discutia, caiu por terra, e entra agora um novo modelo, né, no período helenístico, que é a ordem do imperador, que vai decidir a vida das pessoas. A cidade universal, cosmópolis. Então deixa de ser aquelas cidades que têm as suas regras, suas leis, e passa a ter um âmbito maior, regional, de cidades. Viram cidades que têm uma amplitude maior, pegando várias cidades nessas cosmópolis. O pensamento filosófico voltava-se às questões morais, interioridade, busca pela felicidade e angústia pela existência. Nós vamos estar vendo mais à frente sobre esses pontos. A filosofia se torna um modo de vida. Ela deixa de ser uma discussão bastante assim generalizada através do pensamento, e passa a ser um novo modo de vida. E o individualismo entra nesse processo. A ataraxia vem de Epírico, de Samos, de 341 a 270 a.C. A temática central das discussões de Epírico era o prazer, o autocontrole, a temperança, a serenidade. O desejo deve ser controlado, e a serenidade ajuda a controlar a dor. Esse é o pensamento praticamente central de Epírico. Viver o momento, também a ideia de Epírico. Tudo que se deseja a paz de espírito tem direito a ela, tem condições de atingi-la, desde que se voltem para si mesmo. Então, essa coisa do individualismo toma conta nesse processo. O prazer não deve ser entendido pelo puro prazer. O prazer é entendido como ausência de dor e de inquietação. Então, assim, não quer dizer que eles estão falando que o homem, nesse momento, e a mulher, tem que ter o prazer pelo mero prazer, mas sim ter um prazer, né, simplesmente por não ter sofrimento. É essa a ideia
que Epírico coloca em seus pensamentos dentro dessa nova era. A capacidade de resistir e suportar a dor, o medo e o sofrimento estão em nossa vida. Quer dizer, para Epírico, o homem tem essa capacidade, né, de enfrentar essas dificuldades. 3 tipos de prazeres. Prazer natural e necessário, que é o de comer, beber, dormir, quando se tem necessidade. Prazeres naturais e não necessários, beber vinho, comer em pratos sofisticados, dormir em lençóis de seda, ter luxo, na verdade. Prazer não naturais e nem necessários, refere-se àqueles prazeres criados pelo ser humano, o luxo, a riqueza, fumar, usar drogas, né, ter luxúria. Isso que é o prazer não naturais e nem necessário. Então, são esses 3 tipos de prazeres que esse pensamento coloca em si. Enveredar na política é desperdiçar um precioso tempo que poderá ser investido no cuidado da própria alma. Prega a moderação e o equilíbrio. Um dos maiores prazeres da vida é ter bons amigos. Então, são dentro desses 3 prazeres, né, se somam esses 2 parágrafos, explicando um pouco como é que funcionava, não é? Então, vocês imaginam, o povo deixa de ter as decisões. Então, acomoda-se o povo e o líder começa a agir em cima do que está acontecendo com a vida desse povo. Zenão de Sítio, 334, 262 a.C. e Seneca, 41 depois de Cristo, defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. O ideal para viver era de acordo com a natureza. Então, deixa a vida me levar. Essa é a ideia desses 2 filósofos, Zenão, né, e o Seneca. Zenão aconselha a indiferença em relação a tudo que é externo ao ser, né? Ele aconselha que a indiferença de tudo que é externo ao ser, né, tem que ser indiferente. A ética fatalística e determinista, fonte da noção do destino, é preciso aprender a aceitar. Para Zenão, é preciso aceitar as situações. Isso que ele coloca em si, nesse provérbio que ele escreve. É necessário 3 virtudes: inteligência, conhecimento e discernimento entre o bem e o mal, coragem, conhecimento ao que deve ser temido ou não, e a justiça, dar a cada um o que lhe é devido. Então, as 3 virtudes: a inteligência, a coragem e a justiça. Então, para Zenão, o homem tem que ter essas 3 virtudes. Indiferente aos prazeres da vida. Aproveitar bem a vida, pois ela é breve e curta. Então, essa é a ideia dos nossos 2 filósofos. Piro de Eleia. O ato de conhecer é sempre subjetivo. Conhecer e interpretar é perceber. Então, assim, por que o ato de conhecer é subjetivo? Que nem tudo que você olha parece ser o que é real. Para você conhecer uma pessoa, você primeiro precisa interpretar e perceber como ela é. Não é simplesmente olhar e já dar um conceito àquela pessoa. Então, para Piro de Eleia, precisa ter essa interpretação. Muitas leituras do real são possíveis. Cada indivíduo apresenta uma percepção. Observe, para uma pessoa, fulano de tal é uma pessoa boa, para outro não é. Então, cada pessoa tem uma percepção. Nenhuma concepção pode se pretender ser mais verdadeira do que a outra, porque varia muito o jeito que cada pessoa olha
a coisa. Não sei se estão me entendendo, mas com o livro vocês vão poder entender um pouco mais. Não podemos fazer com que a concepção de fulano seja igual a de ciclano. Cada um tem o seu jeito de interpretar através da sua cultura, através do seu jeito de criar a sua visão de mundo. Não há um conhecimento único e seguro. Para Piro, ele diz que não há um conhecimento, entre aspas, verdadeiro, puro. Não existe. O conhecimento ele é totalmente maleável. Isso é o que eleva e o que começa a surgir um pensamento científico, que ele nunca é exato. Ele sempre tem que estar em movimento e descobrindo coisas novas. Mesmo a ciência, o que hoje é verdade na ciência, amanhã pode não ser. Porque os cientistas vão buscar uma melhora de cada um desses sentidos. O melhor é aprender a caminhar com a multiplicidade de olhares, suspensão de juízo. Então, para ele, é melhor a gente ter uma visão mais ampla, olhar com mais cuidado as coisas, né? E assim por diante. As diferenças são respeitadas e defendidas. A ataraxia é alcançada pela imperturbabilidade da alma. O silêncio prudente é expressão de virtude para o cético. Observe bem. As pessoas muitas vezes devem observar mais antes de dar uma opinião. Segundo Piro, muitas vezes o silêncio é mais prudente do que uma palavra maldita ou falada em hora errada. Designa a corrente de filósofos que decidiram viver como cães sem qualquer propriedade ou conforto. Diógenes de Sinope, 413 a 327 a.C., é o filósofo mais lembrado dessa corrente filosófica. O criador do cinismo foi Anticínes, discípulo de Sócrates. O ser humano deve conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Para ele, o ser humano precisa se aprofundar no eu de cada um, e os bens materiais são apenas coisas que não têm valor. Diógenes questionava o valor imposto pela sociedade e procurava viver uma vida conforme achava correto. Morava em um barril, sem se importar com o que pensavam de si. É aquele ditado: o que os outros falam de mim não importa. Eu tenho a minha vida, eu vou seguir, eu não devo ninguém. Mais ou menos esse é o pensamento de Diógenes. Considerava um cosmopolita, cidadão do mundo. Então, assim, na primeira vez, né, na época antiga da filosofia, que há essa universalidade, né, o cidadão do mundo. Hoje nós vivemos isso na internet, né? A internet é universal. Dois pensamentos. Chegará um dia em que se dará conta de que o tempo não te pertence, em que será tranquilo e sereno, despreocupado com o amanhã e satisfeito consigo mesmo. Sêneca. Ensina-me que o valor da vida não está na sua duração, mas no uso do que ela pode ser feito. Quem viveu muito, muitas vezes viveu pouco. Então, esse é o pensamento de Sêneca, né? E dentro do texto, né, da página 145 até a 153, vocês vão se aprofundar, e a prova do segundo bimestre será desse capítulo. Ok? Muito obrigado pela participação, né? E Deus dê saúde a todos nós, né? E que a gente possa ter uma vida mais boa, mais saudável no futuro. E que breve nós voltaremos a nos ver na nossa escola. Um grande abraço. Tchau, tchau.